Hoje a gente vai conhecer a história de um sábio mencionado pelo Zohar, o Rabi Elazar ben Pedat. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Pinhas, hoje focando nos parágrafos 61 a 63 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, quem é o Rabi Elazar ben Pedat? Por que ele é mencionado no Zohar? Ele é mencionado para explicar um pouquinho da história das reencarnações. Lembra que a gente falou no vídeo de ontem, né? O livro de Pinhas do Zohar fala muito sobre isso. Bom, o Rabi Elazar ben Pedat, ele era extremamente pobre. E os sábios estão tentando entender por que ele era tão pobre, né? Bom, ele era tão pobre, diz o Zohar, que ele só tinha para comer uma frutinha que aqui no Brasil não é muito comum, mas é muito comum no Oriente Médio, chamada alfarroba. Ele comia de semana a semana, diz o Zohar, alfarroba. De vez em quando, no Shabat, ele conseguia uma comida especial, senão durante a semana ele vivia com alfarrobas. E aí o Zohar, então, como eu falei, os sábios do Zohar, tentando entender o que acontece, dizem que o que se passa noutra vida, na vida anterior, o Rabi Elazar ben Pedat não conseguiu fazer a conexão com Deus de uma maneira muito adequada. Então, nesta vida, ele veio com a pobreza para poder retificar aquilo que aconteceu na outra vida. E aí, por que ele comia alfarroba? O Zohar entra num valor numerológico, que aqui não vem ao caso, porque ficaria muito detalhado, mas com as alfarrobas ele conseguia fazer a conexão que ele deixou de fazer em outra vida. Então é como se fosse assim, por ser pobre e só ter as alfarrobas para comer, isso se tornou o grande mérito dele, entendeu? Então a ideia que o Zohar quer passar, primeiro, a gente tem que tomar um cuidado, não quer dizer assim, olha, se eu não me conectei na outra vida, eu vou ser pobre nessa. Não é isso. A ideia é que quando algo fica pendente de uma vida passada, vai ficar para ser corrigido em outra vida. Agora, como é que isso vai ser corrigido? Pode ser de inúmeras maneiras. Pode ser, como no caso do Elazar ben Pedat, que a gente venha com pobreza. Pode ser que a gente venha, Deus nos livre, com uma doença. Mas esses também são casos extremos. Pode ser que a gente venha simplesmente com alguma dificuldade, mas não nada muito grave. Por exemplo, a gente vem com alguma dificuldade de relacionamento, a gente vem com algum traço de caráter um pouco mais difícil, e tudo isso podem ser efeitos das outras vidas. E o mais importante que o Zohar está tentando nos ensinar é que se a gente pegar isso que é problemático na nossa vida hoje e encarar só como um problema, a gente está perdendo a visão da coisa. Muito provavelmente aquilo que hoje é um problema na minha vida, e repito, seja pobreza, doença ou um traço de caráter, é justamente a ferramenta que me permite a correção, se eu souber usar. Então, no caso do Elazar ben Pedat, como eu falei, era o fato dele só ter alfarrobas para comer que permitia ele chegar na conexão adequada. Ele era um cara que desenvolveu, então, um tal senso de espiritualidade, de conexão com o divino, que as alfarrobas, que alguém poderia falar, nossa, mas ele só come alfarroba. Outros diriam, graças a Deus, porque é pelas alfarrobas que ele faz a conexão. Então o resumo da história é, a gente tem que tentar entender que todos os aspectos mais negativos da nossa vida provavelmente vêm de vidas passadas. Digo provavelmente porque às vezes não, às vezes é dessa vida, mas 90% é de vidas passadas, e a gente não tem que ver então como algo, ai, que horror, que péssimo que chegou. Não, é um fato. Aconteceu, nós nascemos com isso. Vou tentar usar isso do melhor modo para justamente isso ser o meu ponto de conexão com o Eterno. Um bom dia a todos e tudo de bom.